Imagine um lugar onde o silêncio da noite é quebrado por sussurros, choros e passos que ninguém consegue explicar. Um hospital antigo, construído há mais de um século, que ainda guarda os ecos de vidas que terminaram de forma trágica dentro de suas paredes. Funcionários relatam portas que se abrem sozinhas, objetos que se movem sem explicação, e aparições de figuras sombrias que parecem observar cada movimento. Este é o Hospital Beechworth, na Austrália, considerado por muitos o lugar mais assombrado do país. E a história que você vai ouvir agora não é lenda urbana. É o relato de pessoas reais, que viveram noites de terror em um dos hospitais mais antigos e sinistros da Austrália. O Hospital Beechworth foi inaugurado em meados do século XIX, em uma época em que a medicina ainda era primitiva e doenças graves eram frequentemente fatais. Localizado em Victoria, na cidade histórica de Beechworth, o hospital começou atendendo casos de tuberculose, febre amarela e outras doenças graves que assolavam a população da região. Nos corredores estreitos e nas enfermarias superlotadas, milhares de pacientes passaram e muitos nunca deixaram o hospital vivos. Com o tempo, o hospital expandiu suas instalações, mas manteve sua estrutura original, incluindo salas antigas, enfermarias com paredes de madeira e corredores escuros. E é exatamente nesses corredores que as histórias de assombração começaram a surgir. O primeiro relato documentado aconteceu ainda no início do século XX. Funcionários e pacientes começaram a notar sombras que se moviam pelos corredores, mesmo quando não havia ninguém presente. Pacientes em enfermarias relatavam ouvir vozes de pessoas chamando por ajuda, mesmo quando estavam sozinhos. Objetos desapareciam misteriosamente e algumas vezes reapareciam em locais completamente diferentes. O medo começou a se espalhar. Alguns enfermeiros mais antigos afirmavam que certos quartos estavam amaldiçoados e que ninguém deveria entrar sozinho à noite. As histórias eram tão consistentes que começaram a ser registradas oficialmente nos arquivos do hospital. Mesmo décadas depois, o hospital continuava a operar, e os relatos sobrenaturais não pararam. Durante o turno da noite, enfermeiros relatavam passos ecoando nos corredores vazios. Luzes piscavam sozinhas, máquinas começavam a funcionar sem estar ligadas, e portas se abriam e fechavam de maneira abrupta. Alguns pacientes afirmavam ver figuras de pessoas no fim do corredor, às vezes sentadas nas camas, outras vezes em pé, olhando para eles. Muitas vezes, essas figuras desapareciam quando alguém se aproximava, como se fossem sombras que não pertenciam à realidade. Entre os relatos mais assustadores, destaca-se o caso de Margaret Thompson, enfermeira que trabalhou no hospital por mais de 20 anos. Ela relatou ter visto uma mulher vestida com roupas do século XIX, caminhando pelo corredor principal, carregando uma bandeja com remédios. Quando Margaret tentou falar com a figura, ela desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas um cheiro forte de desinfetante antigo e flores murchas. Outro relato impactante veio de Peter Collins, paciente que ficou internado no hospital durante uma operação de longa duração. Ele afirmava ouvir um bebê chorando à noite, mesmo quando estava sozinho no quarto. Ao investigar, não encontrou ninguém, mas o choro continuava, vindo de diferentes direções, e nunca deixando de ser ouvido até que o sol surgisse. Entre os corredores do Hospital Beechworth, há um que ficou conhecido como Corredor 13. Segundo relatos, qualquer pessoa que caminhe por ali à noite sente uma pressão no peito, como se estivesse sendo observada. Alguns afirmam ouvir sussurros de pacientes falecidos, outros relatam passos rápidos atrás deles, mas ao se virarem, não há ninguém. Funcionários antigos acreditam que o Corredor 13 é o local onde ocorreram maiores tragédias e mortes não registradas, e que as almas desses pacientes permanecem presas, repetindo os últimos momentos de suas vidas. O hospital também é famoso por fenômenos físicos inexplicáveis. Objetos que caem sozinhos, portas que se trancam sem razão, sons de batidas metálicas e correntes arrastando pelo chão, vozes de pessoas gritando ou pedindo ajuda. Alguns relatos indicam que os fenômenos aumentam em intensidade em datas específicas, como aniversários de pacientes falecidos ou dias de tragédias históricas no hospital. Isso levou muitos a acreditarem que o hospital está realmente assombrado por espíritos de antigos pacientes, incapazes de encontrar descanso. Nos últimos anos, equipes de investigadores paranormais visitaram o Hospital Beechworth,
para tentar documentar os fenômenos. Foram registradas variações de temperatura, movimentos inexplicáveis de câmeras e gravações de vozes eletrônicas, EVPs, que pareciam responder a perguntas feitas pelos pesquisadores. Um dos relatos mais chocantes foi o de uma equipe que deixou uma câmera ligada durante a madrugada. No vídeo, é possível ver uma sombra passando rapidamente pelo corredor, sem que qualquer pessoa estivesse presente. Ao mesmo tempo, câmeras de segurança registraram portas abrindo e fechando sozinhas, confirmando que os relatos de funcionários não eram apenas imaginação. Diversos funcionários relatam que, após anos trabalhando no hospital, sentem medo constante, mesmo quando o local está vazio. Enfermeiros e médicos contam histórias de luzes que aparecem de repente, cadeiras que se movem sozinhas e sussurros que não têm origem. Um médico aposentado declarou: "Não há explicação racional. Você sente que está sendo observado. O hospital tem vida própria, e às vezes parece querer que você vá embora." Mesmo pacientes que ficaram internados por curtos períodos relataram experiências perturbadoras, incluindo sensações de toque frio, presenças invisíveis ao lado da cama e vozes que repetiam seu nome. Hoje, o Hospital Beechworth é considerado por muitos um dos lugares mais assombrados da Austrália. Seus corredores antigos, salas de tratamento históricas e corredores estreitos mantêm viva a memória das milhares de pessoas que passaram por ali. Mesmo com a modernização de algumas áreas, os fenômenos sobrenaturais continuam, atraindo investigadores e curiosos de todo o mundo. O hospital se tornou também um símbolo do mundo invisível que coexiste com o nosso, lembrando que nem tudo pode ser explicado pela ciência ou pela razão. A assombração do Hospital Beechworth mostra que, em lugares onde a dor, a doença e a morte estiveram presentes por décadas, as marcas não desaparecem tão facilmente. Sussurros, passos, sombras e vozes são apenas fragmentos de uma realidade que muitos preferem ignorar. Seja por curiosidade, estudo ou simples atração pelo sobrenatural, aqueles que visitam o hospital são lembrados de que o passado insiste em permanecer, e que certas almas talvez nunca encontrem descanso. Ao caminhar pelos corredores do Hospital Beechworth, cada sombra pode ser apenas uma brincadeira da luz. Ou pode ser algo muito mais antigo, algo que observa, espera e permanece entre nós.